Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor. Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com você, que Deus venha abençoar você mais essa noite, que Deus possa, através dessa palavra, tocar o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe também você que está vendo esse vídeo, que Deus também possa acrescentar com essas palavras da sua vida, em nome de Jesus. Amados, gostaria de falar para você, nesta noite, por que será que Deus às vezes permite nós passarmos ali por um mar revolto em nossas vidas? Quantas coisas que se levanta, quantas coisas se levantou neste ano que acabou de passar. Mas o salmista diz assim no Salmo 119, versículo 71, que diz assim, olha: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Ele quis dizer com esse versículo aqui, como foi bom ter sido afligido, para que eu aprendesse que o Senhor é que cuida de mim. Para aprender, Senhor, qual é a sua vontade. Para saber e confiar que é o Senhor que está do meu lado. É o Senhor que vai por mim, que vai à minha frente. É a mão do Senhor que me protege, que me direciona para que eu seja abençoado. Amém? E nessa noite aqui, amados, nós vamos falar de algo muito importante para a nossa vida. Vamos falar nesta noite sobre a zona do conforto e a zona do milagre. A zona do conforto é aquela situação que você se encontra de tranquilidade, mas quero dizer também para você que ela nem sempre proporciona um crescimento e também não proporciona uma nova experiência com Deus. Muitas vezes ficamos ali na zona de conforto e não damos um passo além que nos permita alcançar a zona do milagre. E a razão disso é que nós deixamos de ver e também experimentar as coisas maravilhosas que o Senhor reservou para cada um de nós. A zona do milagre é sempre também atribulada, mas quando passamos por ela, aprendemos lições maravilhosas e nos aperfeiçoamos a nossa comunhão com o Senhor. Quando temos novas experiências com Deus, Ele nos leva a lugares onde nunca estivemos e nos permite ver o que jamais vimos. Então eu peço que os amados abram comigo a palavra do Senhor, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Que diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém,
lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Até aí, amados. Vamos orar pela palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra viva, palavra eficaz, palavra que aumenta a nossa fé, que nos ensina, que nos faz te conhecer cada dia mais. Somos gratos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar nesta noite no nosso coração e nos ensinar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amados, está falando aqui esse texto que Jesus aqui ordenou aos seus discípulos: olha, pegue o barco, atravessem para o outro lado do mar da Galileia. E ali Jesus ficou despedindo de toda aquela multidão que ficou. Depois de acabar de despedir a multidão, a palavra diz que o Senhor Jesus subiu ao monte para orar sozinho e passou o tempo. E os discípulos ali, indo, estavam mais ou menos no meio do mar. E começou aquele mar ficar agitado. O vento forte atingiu os barcos dos discípulos e eles entraram em pânico, ficaram com medo de tudo aquilo que estava acontecendo. Acabou-se as forças para remar, estavam à mercê daquele vento forte, daquele mar agitado. E a palavra diz aqui que Jesus, vendo a situação que os discípulos estavam passando, ele foi até onde estava o barco, no meio do mar, andando sobre as águas. Oh, Senhor! Os discípulos estão ali então com aquele vento contrário. E quantas coisas contrárias nós também não passamos na nossa vida. Esse ano que passou, quantas coisas contrárias não tivemos, mas passamos, porque até ali o Senhor nos ajudou. O Senhor é conosco, o Senhor se preocupa com cada um de nós. Então, as lutas, as adversidades, elas vêm, mas eu quero dizer para você, tudo isso é para nos ensinar que existe um Deus grande, um Deus maravilhoso que cuida de cada um de nós. E outra coisa, Jesus também não nos abandona. Ele ficou ali, pediu para os discípulos já ir para outra banda, para o outro lado do mar da Galileia, mas vendo a situação contrária, tudo aquilo que os discípulos estavam passando, ele já foi ao socorro. Muitas vezes o Senhor está conosco, e muitas vezes, como aqui, ele falou para os discípulos irem à frente, mas ele não tira o olho de nós. Diante das turbulências, das adversidades que nós passamos, ele é o nosso socorro. Ele é quem nós devemos confiar, porque ele está em alerta. Ele, sim, é o nosso verdadeiro amigo, é ele que cuida de cada um de nós. E o barco, então, no meio açoitado pelas ondas, porque era tudo ao contrário, também nós passamos muitas e muitas lutas, e assim é que nós vivemos, aprendemos.
aprendemos a cada dia. E os discípulos ali, olhando o mar e vendo eles ali, alguém caminhando sobre o mar, ficaram assustados e começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma. Com todo aquele medo, Jesus logo disse: tende bom ânimo, fiquem tranquilos, pois sou eu. Quero perguntar para você nessa noite, apesar das turbulências que eles estavam passando no barco, qual era o lugar mais seguro que eles estavam? O barco. Naquele momento, era o lugar mais seguro que eles se encontravam. Eles estavam, então, naquela zona de conforto. Estavam ali, mesmo que com a turbulência, segurando no barco, resistindo ali. Eles estavam no lugar seguro. Mas eu quero falar para você, Pedro, ele deu um passo a mais para o milagre, para o sobrenatural. Ele diz para o Senhor Jesus: olha, se é tu mesmo, Senhor Jesus, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Senhor Jesus, é você mesmo, Senhor Jesus? É, então manda eu sair desse barco e ir até aí contigo, andando sobre as águas. Aleluia! E o que o Senhor disse para ele? O Senhor Jesus respondeu de imediato: venha, pode vir. Então Pedro saiu daquela zona do conforto que estava naquele barco, pisou sobre as águas e começou a andar em direção do Senhor Jesus. Ele começa a andar para ir até Jesus, os olhos dele estavam no Senhor, andando sobre as águas, porque a nossa confiança está no Senhor, o Deus de todas as coisas, o Senhor da nossa vida, porque somente a Ele pertence toda honra, toda glória, todo louvor. A nossa confiança está no Senhor. Ele andando sobre as águas, saiu na zona do conforto para experimentar a zona do milagre. Ele sai e anda sobre as águas, mas os olhos deles estavam no Senhor. Ele tirou os olhos do Senhor. Diz aqui, começou a sentir o vento forte, começou a ficar com medo, começou a afundar, e logo ele gritou: Senhor, salva-me, socorre-me, Senhor. E Jesus já estava perto dele, estendendo a mão para segurar. Diante das turbulências, das adversidades, não tire os olhos daquele que pode te salvar, daquele que pode resolver aquela situação que você se encontra, porque somente Ele pode nos ajudar, somente Ele pode agir na nossa vida, porque o nome dele tem poder. Ele é o Senhor. Quando nós clamamos o nome do Senhor Jesus, algo acontece. Ele está sempre pronto para nos salvar, para nos dar vitória, para nos ensinar, mesmo nas adversidades. Quero falar para você, é que nós crescemos. Nas adversidades, nós amadurecemos, nós aprendemos a confiar cada vez mais no Senhor. Aí o Senhor Jesus diz para ele assim, estendeu a mão, segurou ele firme e diz: homem de pequena fé, por que duvidastes?
não duvide. Não tire o olho do Senhor. Não duvide. Porque o Senhor cuida de nós. Não deixe as turbulências, as adversidades, os problemas crescer e tirar a sua atenção do Senhor Jesus. Mas confie que Ele é maior do que os nossos problemas. Quando subiram no barco, o vento acalmou, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas, é o Criador de todas as coisas. O mar, o vento, são sujeitos ao Criador. Oh, aleluias! Amados, Pedro precisou sair da zona do conforto para experimentar a zona do milagre. Chamo sua atenção nesta noite. Temos um ano para ser conquistado. Um ano que pode acontecer tantas e tantas coisas. Onde estarão os seus olhos? Você também vai estar somente na zona do conforto? Não vai experimentar um milagre que Deus tem para você? Onde está também a sua confiança? Olhe para Jesus, autor e consumador da fé, que te dá a vitória. Saia da zona de conforto e experimente a zona do milagre. Que Deus quer que você tenha experiências sobrenaturais. Deus quer que você saiba que Ele é que cuida de você. Ele está de olho em você. Esse é o nosso Senhor, o Deus da vida, o Deus que pode todas as coisas. E se for necessário para te ajudar, amado, Ele abre o mar também, divide o mar. Mas tenha experiência, confie no Senhor, porque Ele sim é que cuida de nós. Amém, amados? Vamos orar e agradecer, e nós vamos ministrar agora a ceia do Senhor. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nos dá vida, que aumenta a nossa fé, e a nossa confiança está no Senhor. Nossos olhos estão postos no Senhor. Temos um ano novo, Senhor, de vitória, de bênção, Senhor. Oh Deus, que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, cada vida preciosa que está vendo esse vídeo. Dá a ele, Senhor Deus, um ano abençoado, um ano vitorioso, em nome do Senhor Jesus. Amados, você que separou aí, é a primeira Santa Ceia do Senhor. Você já separou o seu suco, o seu pão. E nós vamos agora para a Santa Ceia do Senhor. Que a palavra do Senhor diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Senhor, em memória do Senhor, esse é o seu corpo, oferecido por nós naquela cruz. O Senhor se fez servo ao nosso favor. Corpo que foi sofrido, surrado, cuspido, mas o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados e as nossas enfermidades. Oh Senhor, nós queremos te agradecer porque Tu és o pão que desceu do céu. Tu és o pão que nos alimenta. Tu és o Senhor da nossa vida. Graça nós te damos, Senhor, pelo seu corpo oferecido por nós. Tu és o nosso alimento. Semelhantemente,
Também depois de cear tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Senhor, obrigado, Senhor, que ali naquela cruz o Senhor derramou todo o seu sangue em nosso favor, que nos lavou, nos remiu. O teu sangue rasgou toda a cédula que era contrária a nós, toda a nossa dívida, toda a promissória dívida, o Senhor rasgou e pregou naquela cruz, nos dando vida, e vida em abundância. Somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor fez por cada um de nós, porque o Senhor deu a nós vida novamente. Ofereceu a nós um novo reino, uma nova história para cada um de nós. E por isso nós te somos gratos, Senhor Jesus. Estamos aqui com o seu corpo e o seu sangue, o alimento para o cristão. Nós te damos graça e essa oportunidade, Senhor, de comer do teu corpo e beber do teu sangue. Estamos aqui cumprindo mais esta tua ordenança. Te agradecemos, Senhor, em nome tão precioso que tu tens, Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. E em tua memória, até que o Senhor volte, nós estaremos então cumprindo esta ordenança do Senhor, porque sabemos o que diz as Escrituras, que o Senhor voltará. Oh Senhor, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fizesse naquela cruz para nos salvar. Te damos graças em nome do teu Filho amado Jesus. Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo cumpriu tudo aquilo que era necessário. Obrigado, Senhor Jesus, pelas nossas vidas hoje. Obrigado, Espírito Santo, que nos ensina, que age, que nos ajuda, que nos consola nesta caminhada. Grande é o Senhor. Amados, podem tomar a ceia do Senhor. Aleluias. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.